Então vamos dar início ao culto nessa noite. Eu queria pedir o irmão Bernardo para vir fazer a oração para nós iniciar o culto nessa noite aqui. Boa noite, nossos irmãos, nossos amigos. Graças a Deus estamos aqui reunidos nesta noite na casa de nossa irmã Ivonete. Nossa boa noite especial para ela que está aniversariando. Vai ser uma alegria para nós se encontrarmos aqui, uma vez que Deus não foi a nossa vontade, mas Ele, nosso Senhor, fez isso por nós. E nós estamos com alegria aqui, muito alegre por estar aqui na presença de nossos irmãos e nossa amiga e irmã Tatônia com a sua família. E estamos felizes e agradecidos. Agora, nesse momento, peço a cada um que incline a cabeça para que nós possamos pedir ao Senhor Jesus que Ele seja o controlador. Pai Celestial, abençoa o ministro com a tua palavra nesta noite para cada uma dessas pessoas que aqui estão e cada um desses que estão aqui reunidos nesta noite. Receba do Senhor esta fé e esta alegria de estar junto a cada dia que a palavra do Senhor chega, venha às pessoas e tome esses corações e faça delas um verdadeiro cristão, crendo no Senhor, com fé, o Senhor acrescente fé em cada coração. Pois aqui estou pedindo que o Senhor abençoe essas crianças também. Abençoa todo mover nesta noite, que seja o Senhor a liderança de cada um de nós, de todo mover nesta noite, e que o Senhor abençoe tudo, aonde nós estivermos reunidos, aonde nós andamos, falamos, o que pensamos, sentimos, seja Ele nesta noite. Pois aqui estou te pedindo, Pai, que Tu abençoe o ministro mais uma vez com Tua palavra, e que o Senhor seja a liderança dele e de cada um de nós, e de quem ouvir essa mensagem nesta noite. Eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Também te peço que o Senhor abençoe ali o nosso amigo, o Denis, ali onde ele está no trabalho dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar com alguns hinos, 3 hinos aí, para nós podermos iniciar a palavra nesta noite. Hino de número 11, primeiro hino que nós vamos adorar nesta noite. Vamos adorar. Olhando para Cristo, pude ver em Sua palavra que o noivo está aqui, atrás de Sua noiva amada. Pra casa agora eu vou, com Ele vou morar, pois o meu Senhor em uma noite
nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos e mudou toda a história. Deu pra sua noiva o poder de sua glória. Ele está aqui e os pés dele está usando. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Abriu os 7 selos e mudou a minha história. Me deu um novo nome, o poder de sua glória. Ele está aqui e os meus pés está usando. Creia, meu irmão, você faz parte deste plano. Olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Olhe, o noivo, ele está aqui, falando agora em seu coração. Se apronte, é hora de partir. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, aceite a revelação. Amém, Senhor. Vamos ver aqui o próximo hino. Hino de número 6. Número 6, o próximo hino. Vamos adorar. Eu era pecador, uma alma perdida, anelava ser livre. Eu não sabia que Deus já havia feito uma obra por mim. Então ele me encontrou, limpou e me encheu. Agradecido sou. Ele simplesmente me amou, indignou. Sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou.
libertou. Não vi as cicatrizes em suas mãos, nem seu corpo sofrendo em dor, mas na cruz não pensou em sua vergonha. Quando seu sangue fluiu no madeiro, ele pensou só em ti e em mim. Foi por amor, sim, foi amor. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, este é o mistério do Calvário. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, para nos levar a nossa teofania. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Ele se sacrificou e me libertou. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos acabar tacando a cabeça naquela coisa muscular. Aquele rio, pra que vai fechar os olhos. Hino de número 151. Depois desse hino nós vamos apenas cantar um corinho para receber a palavra. O corinho Eu Amo. Logo depois nós recebemos a palavra do Senhor. Hino de número 151 está no final do cenário. Amém? Vamos adorar. Tomai posição, tomai posição. Este é o tempo, a hora é chegada. Tomai posição, tomai posição. Tomai
tomai posição. Não haverá outra mensagem, outra geração. Ele desceu, ele cumpriu sua palavra. Os trovões soaram, os selos se abriram na hora exata. No ministério do Filho do Homem, Deus visitando cada nação. Não há mais tempo, esta é a hora, tomai posição. Aleluia, estamos subindo, está no fim. Aleluia, existe um reino dentro de mim. Aleluia, estar em nós, Cristo desceu. Aleluia, como um cordeiro me requereu. Tomai posição, tomai posição. Estamos ouvindo, recebendo e agindo em uma só fé, unidos em Cristo. O Espírito Santo nos revelará o amor divino. Os trovões já soaram, os selos se abriram e a porta da arca está sendo fechada, e a taça da ira em qualquer momento será derramada. Os trovões já soaram, os selos se abriram e a porta da arca está sendo fechada, e a taça da ira em qualquer momento será derramada. Tomai posição, tomai posição. Amém. Amém. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, mais uma vez de estar reunido aqui, Pai, na casa de nossa irmã Ivonete, junto com nossos irmãos, nossos amigos, esses que o Senhor trouxeste aqui nesta noite, a família de nossa irmã Tatônia e a todos. Te peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e cada um desses que aqui está. Senhor, possa tomar esse vaso indigno que sou e falar a cada coração e abençoar conforme a necessidade de cada um deles,
Porque eu não conheço, mas o Senhor conhece cada necessidade de cada um, Pai. Assim, amado Deus, me rendo a Ti nesse momento. E te peço que o Senhor tenha liberdade de usar esse vaso indigno que sou. Entregamos a Ti a nossa adoração, crendo que o Senhor tem recebido, Pai. Assim te peço essas bênçãos unicamente confiando em Ti. Abre Tua palavra e fala conosco, porque assim te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos tomar a escritura, irmão. Vamos tomar Atos capítulo 16, Atos capítulo 17. Vamos tomar duas escrituras, capítulo 17 e capítulo 16. De Atos são capítulo 17 de Atos, nós vamos tomar vamos tomar o versículo 30, vamos tomar poucos versículos aqui, depois nós tomamos o 16, tudo perto um do outro, capítulo 16, versículo 30. Essa é a primeira escritura que vamos ler nesta noite. Livro de Atos. Atos no Novo Testamento. Já lá para o final da Bíblia, chegando para o lado final da Bíblia. Capítulo 16, versículo 30. Amém? Vamos ler a escritura, está escrito assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Ressuscitando-os dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouvimos outra vez. Amém. Esta escritura, isso foi o apóstolo Paulo que falou isso. Agora o capítulo 16, quer tomar mais versículo por vocês. Quer tomar a partir do versículo 23 em diante, nós vamos ler talvez até o versículo 35, por aí assim. De Atos? De Atos. 16? 16. 16, versículo 23. É porque essa escritura agora do capítulo 16 que eu vou ler, eu creio que quando chegar aonde eu quero, do que eu vou falar, vai ficar melhor para vocês entenderem. Também aqui, dessa escritura que vamos ler agora, foi o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo. Aqui no versículo 23 está escrito assim: havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus,
E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo, naquela mesma hora da noite, levou-lhe os vegões e logo foram batizados, ele e todos os seus. Amém. Vou ficar aqui. Amado Senhor Jesus, esta é tua palavra. Senhor, vivifica ela em nossos corações, porque assim te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Então aqui está a palavra de Deus. Sabemos que é a única verdade que existe na terra. Verdadeiramente é a palavra de Deus. Agora, antes de eu começar a falar algo para vocês sobre essa escritura que lemos, eu quero falar algo para vocês que sucedeu esses dias. Agora, há poucos dias mesmo aconteceu isso. Ali no interior, onde eu nasci e me criei, eu fiz, aí uns 4 anos atrás, ou 6 anos atrás, pela aí, eu fiz uns 3 cultos lá numa casa de um amigo meu, a pedido dele. Depois a gente se afastou. E ele tem uma filha, e essa filha que ele tem, ela é minha sobrinha, porque a mulher, a mãe dessa filha, ela é minha prima, né? Então a filha dela é minha sobrinha. E essa filha dela, ela teve um tempo aí na Assembleia de Deus. Ela passou um tempo aí visitando a Assembleia de Deus lá no interior. E nesse tempo que nós fizemos esse culto lá, que era na casa do pai dela, ela já não estava mais. Creio que ela não estava indo mais à Assembleia. Ela assistiu esse culto e o tempo passou, já faz muito tempo. E agora, esse ano, ela pediu um culto lá na casa dela mesmo. Ela já é mãe de moço e rapaz. Casada. Então ela pediu um culto na casa dela e eu fui e fiz esse culto lá. Fomos lá e fizemos um culto lá. E agora em setembro, e dessa vez que nós fizemos esse culto lá, ela me confessou, ela tinha me confessado antes, mas aí ela deixou claro que ela não vinha com problema de saúde já há algum tempo. Problema de saúde que os exames que ela já tinha feito, disse que ela tinha um mioma, essa coisa de mulher, né? Disse que um mioma. E segundo a medicina, através dos exames, ela tinha que se operar desse mioma que ela tinha, e também um cisto lá, um negócio lá. Tinha outros problemas. Mas bem esse mioma era uma das coisas que tinha que operar. Então depois ela pediu o segundo culto, nós fomos lá, o Valdenar, mas nós estava lá nesse culto, foi em setembro, dia 7 de setembro. E ela tinha andado internada em Luzilândia antes desse culto, aí com quase uns 10 dias. Pensei que não ia nem dar certo o culto, mas aí ela recebeu o alta do hospital e veio e fez o culto.
Nós fizemos o culto, mas ela não estava bem, né, de maneira alguma. Aí o que sucede? Fizemos o culto, ela contou a história dela e tinha que fazer alguns exames. Então, primeiramente ela veio em Parnaíba, passou um dia aí na Parnaíba fazendo exame. Depois encaminharam ela para Luzilândia, ela foi para Luzilândia. Luzilândia ela passou uns 10 dias internada. Depois que os médicos liberaram ela lá da internação, tiraram ela, aí disseram que ela tinha que ir para Teresina para fazer também outros exames. Ela foi para Teresina e o caso dela só piorando. Ela chegou a uma condição na barriga dela e que a pessoa pensava que ela estava no mês de ganhar neném. Barriga bem grande e a barriga crescendo. E era uma menina nova, uma mulher nova. E chegou a uma condição que ela me confessou isso, que não podia quase nem andar. Estava que não podia andar, não tinha coragem, não tinha nada, força nas pernas nem nada, não tinha coragem para andar. E sentia muita dor e também vomitava bastante. Então ela teve piorou de tal maneira que trouxeram ela às pressas para Parnaíba novamente. Arrumaram um médico, uma pessoa lá, um enfermeiro, e trouxeram ela às pressas para Parnaíba. Internaram ela no Disseu. E quando ela estava no Disseu, eu entrei em contato com ela, que eu soube que ela estava lá pelo meio do celular, e ela disse que estava lá internada. Eu tenho foto dela aí. Estava com um aparelho no nariz. O caso dela era bastante sério. E muita gente já estava preocupada porque os médicos encaminhavam ela de um lado para o outro e não dizia qual era. Ele só dizia que era mioma, mas eles achavam que não era, porque não era só o mioma, porque o mioma, até onde a gente sabe, o médico vai, marca os exames, se você pode operar, opera e pronto. Mas aí os médicos ficaram encaminhando ela assim de um lado para o outro. Aí muita gente já estava pensando que eles estavam escondendo alguma coisa, né? Mas nesses cultos que teve lá, principalmente no primeiro culto que eu fiz na casa dela, que ela me falou sobre esse assunto, eu disse para ela lá. O nome dela é Jaqueline. Eu digo: Jaqueline, eu sirvo Deus e creio num Deus que Ele pode te tirar disso aí. Te tirar tudo isso aí que tu está sentindo, esse mioma e tudo isso aí, sem ser preciso o médico te cortar. Ele faz isso aí desaparecer de ti se tu crer. Ela disse: eu creio que Deus pode fazer isso. Eu digo: eu creio, mas você tem que crer também. Aí eu dei alguns testemunhos para ela, porque eu já vi Deus fazer isso, eu tinha visto Deus fazer isso antes em outras pessoas. Antes de eu terminar lá, eu vou dar só que eu fazia uns tempos atrás, já com uns anos atrás, quando eu estava na caminhada, eu não era ministro, eu era da outra igreja, eu levei um amigo meu no hospital de Fátima para se operar pelo Antônio Tomás, de uma hernia que estava para espocar, dessa altura a hernia. E eu levei ele e ele disse que não ia, chegou lá, ele não queria voltar com medo de se operar, ele disse que achava que ia morrer. Eu digo: rapaz, o médico não vai te cortar, quando tu chegar lá, isso aí tem sumido. Isso no hospital de Fátima, tinha 8 pessoas na frente dele, ele era o 9º para se operar. Quando chegou a vez dele, que ele foi para lá, meia hora depois que ele tinha entrado para se operar, ele vinha, que dava pulo dessa altura, agradecendo a Deus. Quando ele entrou no quarto para se operar, que você deitou, que o médico veio para operar ele, que o médico olhou, não tinha mais nada. Tinha sumido o hérnia, o caroço, tudo tinha desaparecido dele. E o médico nem o Antônio Tomás entendeu nada, e ele disse: Jesus é bom. Ele só disse assim, ele era um pouco gago. Então ele voltou muito alegre com isso. Ele me ajudou a fazer a minha casa no tempo, trabalhando do alicerce. Ele não trabalhava, que ele não podia por causa da AM. E ele me ajudou a fazer todo o alicerce, e era pedra grande. E Deus tirou isso dele. Então, eu estou falando isso para concluir o que eu estava falando para vocês. Então eu já tinha uma experiência com isso. Pela fé, Deus me mostrou isso através dessa pessoa. Eu sabia que Deus podia fazer isso novamente, porque Ele é o mesmo. Então eu falei isso para ela. Aí quando ela veio para Parnaíba a última vez, aí poucos dias atrás, que ela veio muito mal, já com uns 3 dias que ela estava lá, aproximadamente, o médico fez novos exames nela, Parnaíba. Todos os exames tinham dado mioma. E um cisto tinha que operar. O médico fez os exames e quando fez os exames disse: você não tem mioma. Disse para ela: olha, você não tem mioma, você não tem que se operar de nada, porque aqui não tem mioma, não tem nada.
Aí ela disse que na hora que o médico falou isso, ele disse: o que você tem na barriga é um líquido. E o que tem que fazer é tirar esse líquido. Tirando o líquido com um tratamento, um remédio, com uma medicação, um tratamento que a gente faz, você vai ficar boa. Não precisa operar porque você tem mioma nenhum. Não tem nada. Aí ela confessou isso, ela me mandou mensagem, eu tenho no celular aí. Ela disse que quando o médico disse isso, ela se lembrou na mesma hora das palavras que eu tinha dito para ela, né? Um tempo atrás, já quase, muito tempo atrás. Algum tempo atrás. Mas, Neto, eu me lembrei de ti demais. Eu digo exatamente o que o Neto me disse, Deus não fez. Eu disse para ela, eu digo: Jaqueline, Deus faz a obra pela fé. Se crer, verás a glória de Deus. Foi o que ele disse para Maria, irmã de Lázaro. E ele é o mesmo. Então ela saiu do hospital, o médico deu alta a ela foi para casa. Eu tive lá agora semana passada, conversei com ela. E ela não tem nada de mioma, coisa não vai se operar, quer dizer, não vai, eu digo, Jaqueline, tu tem uns exames aí, feitos pelos médicos, que consta que você tinha esse mioma e tinha que operar. Ela disse: tenho todos os exames. Eu pedi a ela para ela tirar o xérico dele. Mas aí ela disse: não, tá aí, na hora que você quiser, eu posso arranjar tranquilo os exames. Porque às vezes a gente fala essas coisas para certas pessoas, as pessoas acham que é conversa, né? Não, mas isso é verdadeiro. Então, eu digo: olha, a operação que o Senhor faz, ele não deixa cicatriz. E ele fez essa grande obra, esse grande milagre, irmão. Porque para mim isso foi um milagre muito grande na vida dela. E ela está lá, graças a Deus, bem. Então eu resolvi dar esse testemunho para vocês, para mostrar para vocês que Deus ainda é o mesmo, ele ainda faz as mesmas coisas. Você pode ler a Bíblia e ver o que ele fez quando ele estava aqui em seus dias de carne, pois ele ainda faz a mesma obra hoje. Não mudou, não. Isso vai depender da minha fé e sua fé, a fé de cada um de nós. Então eu queria falar isso para vocês, dar esse testemunho para vocês. Vou pregar um pouquinho para vocês sobre essa escritura, porque se eu for dar testemunho aqui dessas coisas, eu tenho muita coisa para falar. Então aí está a escritura que nós lemos. Ali em Atos 17 nós lemos: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância é o tempo que nós vivemos nesse mundo de pecado. Nós nascemos todos em emo do pecado. Então nós nascemos e crescemos nesse mundo de pecado, fazendo a vontade do pecado, que é a carne, que é a vontade do mundo, contra Deus. Todo mundo, não tem como escapar disso. Todo mundo nasce assim. Mas às vezes tem, vamos dizer assim, tem muitos deuses, né? Que nós sabemos como é, porque viemos aí desses costumes aí. Mas aqui diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quer dizer, quando nós nos arrependemos, porque aqui diz. Vou ler, para ficar. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, quando as pessoas encontram esse arrependimento de pecado, reconhece que é pecador e que necessita do perdão de Deus para alcançar aquilo que ele promete, que é a vida eterna, ou ser salvo, tudo que eles têm que fazer é isso: arrepender, tomar o Senhor, porque aqui diz tudo isso. Ser batizado em nome do Senhor Jesus, como está escrito aqui. E aí o tempo seu passado, não importa o que você fez. Quando uma pessoa dá esse passo e toma essa decisão verdadeiramente de coração, por amor a Deus, aquele tempo seu passado, não interessa se você tem 30 anos, se você tem 20 anos, se você tem 10 anos, se você tem 80 anos, não interessa. Se você encontrar, se a pessoa encontra isso, Deus o perdoa. Isso aí é jogado no mar do esquecimento, é como se nunca você fez. E aí você é salvo. Então, porque a escritura aqui mais para baixo diz que está determinado, né? Que ele julgará todo esse mundo, todas as coisas, por esse varão que ressuscitou. Esse varão que ressuscitou dos mortos. E esse varão que foi ressuscitado dos mortos é Jesus Cristo. Amém. Mas nós precisamos entender quem é Jesus Cristo.
Jesus Cristo é a palavra manifestada em carne. Glória a Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus manifestada em carne. Isso é que é Jesus Cristo. As pessoas ficam com o pensamento. Jesus Cristo é como um pensamento. Jesus Cristo é um homem. Um homem perfeito. Que homem perfeito? Jesus Cristo é um homem perfeito, porque ele é a palavra, e só a palavra de Deus é perfeita. Não tem outra coisa perfeita. E aqui nessa outra escritura que nós lemos, isso aqui está falando de Paulo. Era no tempo que Paulo começou seu ministério na terra. Aí tinha alguns que seguiam mais eles, pregando o evangelho, como Silas. E ele chegou nessa cidade aí, que eu não estou lembrado do nome agora, pregando o evangelho, anunciando a Jesus Cristo. Então ali, algumas pessoas, ouvindo aquilo dali que ele estava pregando, algumas pessoas criam e disseram, depois nós vamos te ouvir novamente. Mas outros que estavam ali diziam, nós vamos pegar ele e matá-lo. Aí não mataram, mas pegaram ele e Silas, todos os dois, aqueles que não creram na pregação de Paulo, que não receberam, pegaram Paulo e Silas e meteram a sola, bateram bastante. Quando terminaram, entregaram eles à autoridade dali daquela cidade, né, e foi colocado na prisão. E ali estava Paulo e Silas presos, uma prisão onde tinha outros presos, malfeitores, vamos dizer assim, né? E Paulo estava ali preso ali. Mas essa prisão ali, essa cadeia onde ele estava, que a Bíblia diz aqui, ali tinha um carcereiro, né, um soldado, um delegado, uma pessoa assim que cuidava daquele dali, uma policial. Então ele estava de olho ali para não deixar os presos fugir. Ele estava cuidando daquilo dali, e era noite. E aqui, como nós lemos, a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a louvar Deus. Começaram a cantar hino. E isso não era no coração, não. Isso era de voz alta. Porque aqui diz que os outros presos ouviram os hinos que eles estavam cantando. E quando eles entraram nisso, pela graça de Deus, o poder de Deus veio, abriu todas aquelas cadeias. E aí eles ficaram todos livres. Mas você vê como é que Deus faz a obra. Podiam ter saído, ter corrido tudo, estava preso, queria estar solto. E deve ser que estavam soltos agora. Mas eles não saíram. Deus os segurou ali para eles não saírem. Porque tinha uma família ali que precisava ser salva. E aquela era a maneira que Deus tinha que usar Paulo para poder salvar ela. Então, aí diz que esse carcereiro, quando viu, estava tudo aberto, pensou, todo mundo foi embora. Aí arrastou a espada para se matar, porque ele sabia que se eles tivessem saído, os outros iam pegar e matar ele, aquela autoridade, porque tinha deixado fugir. Então ele pegou a espada para se matar e Paulo disse, não faça mal, não faz isso, porque estamos todos aqui. Então, quando Paulo disse isso a ele, aqui diz que aquele centurião, ou que aquele carcereiro, caiu prostrado aos pés de Paulo e Silas e perguntou para ele, o que farei para ser salvo? Aí Paulo respondeu para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aqui diz ali, até onde nós lemos, se ler para frente vocês vão entender melhor, que aquele centurião creu, foi batizado naquela mesma noite, tanto ele como todos os seus familiares, e mais outras pessoas. Então, eu já preguei, creio que eu já falei um pouquinho disso aqui, mas eu resolvi hoje de novo falar. Então, vocês veem como é que Deus faz a obra. Aos olhos naturais, é uma coisa difícil, né, de entender. Porque você já pensou um homem de Deus, servindo a Deus, rendido a Deus, pregando o Evangelho, e de repente apanha um tanto daquele, por causa do Evangelho, sem fazer mal nenhum a ninguém, e preso numa cadeia, sem merecimento, vamos dizer assim, sem nada.
Mas aquela foi a maneira que Deus queria encontrar aquele centurião, aquela família. É por isso, irmão, que os homens de Deus na terra, isso é uma coisa que todos os homens de Deus têm que estar seguros disso. Eles têm que saber que eles são pessoas sofredoras na terra. Mas eles vão sofrer por quê? Por amor às almas. Eles vão sofrer por amor às almas. Se é que eles têm encontrado a Deus. Porque muitas vezes a gente tem que passar certas coisas difíceis na vida. Que a gente, se não for a graça de Deus, a pessoa pensa que aquilo é uma coisa mal. E muitas vezes aquilo é a maneira que Deus está usando ou quer trabalhar para fazer algo com a gente ou com alguém. Isso é uma das coisas que a gente sabe hoje pela revelação disso, né? As coisas de Deus me falam. A revelação hoje nos diz, isso foi profetizado, isso foi revelado. E a Bíblia diz isso aqui no livro de João, eu creio. O Senhor Jesus, antes de ser crucificado, ele deixou bem claro para aqueles que seguiam ele. Ele disse para eles claramente. Ele disse, olha, por causa do meu nome, serão perseguidos, serão blasfemados, serão caluniados. Tudo isso ele disse, mas é por causa do meu nome. Porque sustenta o nome do Senhor. E esse nome do Senhor não é sustentado por palavra, é por vida. É a manifestação desse nome, que é o nome do Deus Todo-Poderoso, dando testemunho na vida de uma pessoa que aquilo é Ele. Porque a terra está cheia de pessoas, irmão, querendo dar testemunho de Jesus Cristo, de Deus. Mas nenhuma pessoa pode dar testemunho de Jesus Cristo. É Ele que dá testemunha dele mesmo. Amém, amém. Não há nenhum homem na terra que possa revelar nada a ninguém. É Ele que se revela a si mesmo. Glória a Deus. Agora nós sabemos que Ele usa o homem. Esse é o engano. Vou dizer para vocês algo. Ali estava o Filho de Deus. O Deus manifestado em carne na terra. Porque ele veio daquela forma, do Filho. Ele se fez um corpo e veio como Filho de Deus. Mas era o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso que estava ali. Mas veja bem, ele como Filho, ele deixou bem claro também aqui no livro de João, o Evangelho, onde ele dizia para aqueles, dizia para os seus discípulos e para todos os que ouviam. Ele dizia, não sou eu que faço as obras. É o Pai que está em mim que faz as obras. O que quer dizer isso? Não era aquele corpo que foi criado no ventre de Maria que dava testemunho do Deus Todo-Poderoso. Era o Espírito que estava naquele corpo, que era o Pai que estava dando testemunho de quem ele era. Entenderam? É por isso que eu estou dizendo que não é o homem que dá testemunho de Deus. É Ele que dá testemunho através do homem. Então, o engano é esse. Eu vou repetir o que eu falei para vocês. Como foi lá? Os religiosos não podiam ver Deus naquele homem. Eles olhavam para o Filho. Eles olhavam com um olhar natural, olhando para o Filho, o corpo. Filho de Maria, filho de José, né? Esse aí nós conhecemos. Aí não é o filho de José, o filho de Maria, o filho de José. Agora ele chega aí dizendo que para nós ser salvos temos que crer nele, obedecer a ele. Que história é essa? Se ele nasceu até do nascimento ilegítimo, não era nem casada quando ela engravidou. Era desse jeito que eles viam com ele. Não podiam ver, os religiosos não podiam ver. Mas um homem sem letra, indouto,
Quando ele fez a pergunta a ele, ali estava Lucas, um médico, e tinha outros mais que sabiam ler. A maioria deles não sabiam ler, mas Lucas sabia, Lucas era um médico. E tinha outros mais. E ali se levanta um homem que não sabia nem assinar o nome. Quando ele fez a pergunta, quem diz? Ele perguntou os 70 e depois perguntou os 12. E vós, quem dizeis quem eu sou? Ele já tinha perguntado os 70 que ele tinha chamado, os 70 disseram, um diz que tu é Jeremias, outros diz que tu é isso, outros diz que tu é aquilo, é Elias e por aí vai. Mas ele se virou para os 12 e disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Irmão, isso aqui é uma revelação muito maravilhosa. Ele repetiu exatamente o que Moisés, o que ele tinha falado para Moisés. Mas eles não tinham as escrituras, só Pedro tinha a revelação. Porque no livro de Juízes, no Êxodo, quando ele encontrou com Moisés, lá na sua frente, lá naquele monte, naquele morro, ele disse. Moisés ali no capítulo, penso que é o capítulo 3, capítulo 4 ali, do Êxodo. Moisés estava todo tempo recuando, sem querer ir para o Egito. E ele terminou perguntando a ele, mas ele, né, Senhor, chega lá se perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Ele disse, olha, eu sou o que sou, te enviou. Foi a mesma coisa que Jesus disse lá. Para aqueles religiosos. Ele disse as mesmas coisas que ele tinha dito. Mas eles não tinham Pedro, tinha revelação. Pedro ele disse, e vós quem dizer quem eu sou? Aí Pedro olhou para ele e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí é uma revelação. Por que Jesus foi chamado Jesus Cristo? Cristo significa unção. Cristo significa o Espírito Santo vivo. A unção. O Espírito Santo manifestado. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor olhou para ele e disse, e tu és Simão, filho de Jonas? Quem tu revelou não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu, tu revelou. E aí ele olhou para ele e ainda disse mais, e sobre essa pedra, né? Ele foi chamado Simão, ele disse, não, agora tu és chamado Pedro. Ele disse, e sobre essa pedra, a minha igreja é edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa palavra pedra, irmão, tem muito significado. Aqui em Apocalipse fala de uma pedrinha branca. E muita gente não entende o que é isso. Sabemos que os católicos romanos dizem que a igreja de Deus está edificada sobre Pedro. O povo denominacional, eles dizem que não. A igreja de Deus está edificada sobre a revelação, sobre Jesus. Sobre Jesus Cristo. Mas essa não é a revelação. Porque ele diz, tu és Simão, filho de Jonas, mas agora tu és Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Revelação. Sobre essa revelação que tu teve de quem eu sou, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Vocês sabem por que a igreja de Deus não é enganada? Porque ela é revelada. Elas sabem quem é Deus. Isso não foi o que Deus prometeu? Nessa era que vivemos, irmão. Para nós é claro isso. Apocalipse 10:7. Está escrito lá. O Senhor esclareceu isso claramente. Apocalipse 10:7, o Senhor Jesus disse claramente, porque o anjo forte diante de si
no capítulo 1, do capítulo 10, versículo 1, ele desceu com o livro aberto, um anjo forte, envolvido em uma nuvem, com um livro aberto. E o arco-íris sobre sua cabeça. Está lá. Agora, quem tomou o livro da mão daquele que estava sentado lá no capítulo 5 de Apocalipse não diz que foi o Cordeiro de Deus? E lá no capítulo 10 diz que foi o anjo forte que desceu com o livro aberto. Agora, quem é o Cordeiro de Deus? E quem é o anjo forte? No livro de Isaías, Isaías capítulo 9, e você lá vai estar escrito lá a resposta disso. Isaías capítulo 9 está escrito: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, e por aí vai. Deus forte. Então aquele anjo forte que desceu é Deus forte, o mesmo Deus forte. É o mesmo Jesus, é o mesmo Cordeiro, não é o... Desceu com o livro aberto. Por que diz que ele desceu com o livro aberto? Porque ele desceu com o livro revelado. Desceu e revelou o livro. Mas foi o Cordeiro que desceu e revelou o livro. Que Cordeiro? O Senhor Jesus. Amém. Glória. Irmão, as pessoas têm que entender isso. Outra coisa, por que faz um monte de confusão com Jesus? Eles não sabem quem é Jesus. Eu tenho pregado muito sobre isso. Jesus é o Pai. Jesus é o Espírito Santo. Jesus não é aquele corpo. Aquele corpo era onde Jesus habitava, que é o Pai, que é o Espírito Santo. A Escritura diz isso claramente. Aí as pessoas fazem um monte de confusão com Deus, nem não conhecem a Deus, porque olha pelo lado natural. Não é assim. Então, o que sucede? Então ele desceu, disse, e ele veio com o livro aberto e se revelou essa terra. Hoje, na terra, tem um povo na terra, irmão, que não anda guiado por teologia de homem, nem pela filosofia de homem algum, e nem por ensinamento de seminário, não. Tem um povo na terra que é guiado pelo Espírito Santo, o Deus eterno, aquele que prometeu vir se revelar a seu povo. Só que ele está fazendo a obra do mesmo jeito que ele fez lá com seu filho, Jesus. Lucas 17:30 ele deixou claro. Assim como foi nos dias de Noé, e assim como foi nos dias de Ló, que foi Sodoma, assim será, ele estava falando de um tempo que viria, assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar na terra. E o Filho do Homem quem é? Não é Jesus, o Filho do Homem? Ele é o Filho do Homem, ele fez a obra nessa terra como Filho do Homem quando ele estava em carne e prometeu fazer essa obra na terra como Filho do Homem novamente antes do rapto acontecer. E foi o que ele fez nessa terra. Se você lê Ezequiel, eu não estou certo, Ezequiel 9 ou Ezequiel 6, está escrito lá. Ezequiel foi chamado Filho do Homem. E Ezequiel era o quê? Um profeta. Ele não era Jesus. Ele era um profeta. Por isso que Jesus foi chamado Filho do Homem. E por isso que está escrito e profetizado que ele faria a obra novamente como Filho do Homem. Porque ele ia fazer através de uma obra profética, manifestado como Filho do Homem. Vou repetir. Era o irmão Branham que fazia a obra? Não, senhor. Era esse grande profeta
que é Jesus manifestado naquele corpo de carne chamado William Branham. Amém. Amém. Como era ele manifestado no corpo daquele homem chamado Filho do Homem, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. É a mesma coisa que ele está fazendo na terra hoje. Amém. Ele é a palavra revelada e manifestada. Tem que sair da parte natural. Ou nós ou as pessoas, os filhos de Deus, entram nessa linha espiritual, ou eles nunca conhecem Deus. Deus é Espírito. Por isso que ele diz ali no livro de João, que é capítulo 4, o Evangelho, quando ele apareceu para a samaritana, ele disse: esta é a hora, é a chegada do tempo que eu busco nos verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Você tem que estar no Espírito de Deus e na palavra. Amém. Amém. O Espírito Santo e na palavra. O Senhor Jesus disse: a minha palavra é a verdade. A palavra de todo homem seja mentira, mas a minha palavra é a verdade. E qual é a palavra de Deus? O que está escrito aqui. Vou citar uma escritura para vocês. Também ali no livro de João, ali pelo capítulo 6, por ali assim. Penso que é por ali assim que está escrito isso. Onde ele diz, o Senhor Jesus disse: se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e te será concedido. Eu que é ali no capítulo, no livro de João. Não estou lembrado do capítulo, mas é ali que está escrito assim. Ele também diz assim: aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Amém. Olha, irmão, muitos perderam a salvação. E muitos perdem a salvação. Sabe por quê? Porque estão olhando para este homem aqui que veio do pecado. Não pode olhar para o homem. Você tem que receber a palavra. Não é o homem que fala a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que fala a sua própria palavra. Isso é o que tem que entender. Agora, tem que ser a palavra como está escrito, como foi revelado. Não pode ser a palavra da mente, tem que ser a revelação, conforme aquele que ele prometeu. Aqueles que receberam a revelação de quem era aquele homem lá que foi apresentado por João Batista, foram salvos. Quem não recebeu a revelação de quem era ele, nunca foram salvos. Nunca foram. Mas aqueles que receberam a revelação foram salvos. Agora você pode perguntar: mas irmão, o que é revelação? Revelação é fé, irmão. Amém. As pessoas pensam que revelação, irmão, é conhecer a palavra, é ser sábio, essas coisas. Não, Senhor. A Bíblia não diz em nenhum lugar que a pessoa é salva por conhecer a palavra de Deus. E não tem nenhum lugar na Bíblia que diga que a gente é salvo pela sabedoria. Diz que a gente é salvo por fé. Fé na palavra. Fé em Deus. Fé que é revelação. É quando você crê na palavra de Deus. E ainda que você não entenda aquilo, mas você crê. Vou usar agora uma expressão. Aqui eu li a escritura, que esse homem perguntou a Paulo. Ele só foi perguntar a Paulo: o que é que eu faço para ter a vida eterna? Aí Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo na tua casa. Aí ele não perguntou mais nada. O que aconteceu foi que Paulo levou ele e batizou. Com certeza Paulo pregou para ele: olha, tem que ser batizado, tem que ser batizado. E ele foi batizado. E foi salvo. Esse homem não foi perdido. Esse homem foi salvo, ele e sua família. Porque ele creu.
Não existe, não tem um homem em cima da terra, irmão. Seja ele quem for. Nunca existiu isso e nunca existirá. Vou dizer para vocês, não sei se vocês creem, mas eu creio no que eu vou falar para vocês. Não existe um homem em cima da terra, desde o princípio da criação até hoje, que possa explicar Deus. Não existe isso. Ninguém pode explicar Deus, irmão. Deus é inexplicável. Amém. Nós somos salvos pela fé, pela graça, crendo naquilo que ele disse e vivendo aquilo que ele disse. Amém. Glória a Deus. Obedecendo aquilo que ele disse. Não é por explicação. Tem muita gente que quer explicação para poder crer. Irmão, não existe isso. Para a gente crer não precisa de explicação. Para a gente crer, o que tem que fazer é tomar a palavra por fé. Como ela diz. É isso que é salvação. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estou para encerrar, não vou demorar muito não. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês todos que estão aqui. Ninguém é salvo porque diz que eu sou de igreja por onde tal. Porque faz parte de igreja. Ninguém é salvo. Não é porque a pessoa faz parte de igreja que é salvo. Não é porque a pessoa diz eu sou crente agora que ele é salvo. Não existe isso. Esse é o maior engano que tem em cima da terra. Muita gente acha que é salvo porque agora está sendo crente e está indo à igreja. Isso aí não salva. A igreja não salva. E também dizer eu sou crente não salva. Irmão, só tem uma coisa que salva. E esse é o Senhor. E Ele é a palavra. Amém. Glória a Deus não é um Amém. pensamento que você fica pensando por aí, não, irmão. Deus é essa palavra aqui, ó. Amém. Amém. Essa palavra que está escrita aqui na Bíblia, conforme o que foi revelado, ela tem que estar manifestada em nós. Ela tem que se fazer carne. Amém. Glória. Assim como o Filho de Deus, Jesus, era a palavra manifestada em carne, é a mesma coisa para mim e você. Amém. Amém. Essa palavra aqui, ela tem que se manifestar em carne, ela tem que se tornar carne. Por quê? Por que a Bíblia ali no capítulo 9, vou repetir no capítulo 9 de Isaías, diz que ele era Deus forte, Pai da... O que foi que aconteceu aqui? Porque aquela palavra que tinha sido profetizada pelos profetas, que estava escrito nos pergaminhos, nos rolos, estava manifestada naquele homem. Tinha se cumprido na vida daquele homem. Amém. Aí agora estava a palavra profética manifestada em carne. Glória. A palavra escrita, estava escrita nos rolos e pergaminhos, irmão. Só foi isso. Se eu sou um filho de Deus e você é um filho de Deus, essa palavra também tem que se cumprir em mim e você. Não tem como escapar disso. Tem que se cumprir. Se ela não se cumprir, então tem algo errado. E não tem um lugar na Bíblia onde Jesus disse que nós temos que dar testemunho de igreja. A Bíblia diz que nós temos que dar testemunho dele, do Senhor. Amém. É por causa do nome dele que muitos são perseguidos, aqueles que veem fielmente são caluniados. É por causa do nome do Senhor. E aqui está escrito no livro de João, também capítulo 3, eu não lembro o versículo 18, por ali assim, 16, eu que é por aí assim. Está escrito aí que aquele que não crê no nome do Filho unigênito do Pai já é condenado. Não está dizendo que será, não. Será é lá em Marcos. Lá em Marcos, capítulo 16, está escrito: aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Está falando será, mas aqui em João, capítulo 3, é diferente. Aqui diz que aquele que não crê no nome do Filho unigênito do Pai já está condenado. O que quer dizer isso? Qual é o Filho unigênito do Pai? Jesus. Esse é o nome dele, irmão. O nome do Filho de Deus é Jesus. Ele recebeu o nome do seu Pai. Todo mundo recebe o nome do Pai. Só um tipo para mostrar para você. A gente tem filho, sempre a gente coloca o nome da gente. Quase todos os filhos pegam o nome da gente, do Pai. Sempre é assim. Então não era diferente ali o Senhor Jesus. Então o que tem que fazer, irmão, vou dizer isso aqui. O que nós temos que fazer é tomar o Senhor, crer na palavra e viver a palavra.
Não tem esse negócio de dizer assim, ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Irmão, quem diz o que nós pode fazer ou não pode fazer é a palavra. Não é um homem que tem que estar dizendo para mim, ah, você não pode, para nós, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, Senhor. Aqui está o Senhor, aqui está a palavra, aqui está Ele. É Ele que diz o que nós temos que fazer e o que não temos que fazer. Amém, amém. O que nós temos que fazer é crer. Se nós cremos, nós vamos obedecer o que está escrito. Glórias a Deus. Amém, amém. É desse jeito que é. Vou citar uma escritura para vocês muito conhecida e eu vou ler ela, para me encerrar. João capítulo 7, o Evangelho de João. Eu sempre falo dessa escritura, porque essa escritura para mim ela é muito tremenda. Veja bem, João capítulo 7. Versículo, vamos ler o 35 em diante. Versículo 35 do capítulo 7 do Evangelho de João está escrito assim. Disseram, pois, os judeus, uns para os outros, para onde irá este que o não achamos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Os judeus estavam perguntando, porque Jesus disse que tinha que ir. Ele estava perguntando, mas para onde ele vai? E dizer que nós não podemos ir. Que lugar é esse, né? Aí eles achavam que ele ia lá para os gregos, lá ensinar lá para eles o Evangelho. Aí o versículo 37 diz assim, o 36, foi o que eu li, foi? 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso foi o que Jesus disse. Quem falou isso aqui foi Jesus. Quem crê em mim, ele disse assim, quem crê em mim, como diz a Escritura. Para as pessoas, para nós, crer nele, irmão, temos que crer como diz a Escritura. Para crer nele, tem que crer como diz a Escritura. Não é por interpretação de homem algum. É como diz a Escritura que temos que crer. Olha, irmão, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É escrito isso aqui também agora no Evangelho de João. E ele diz que temos que crer nele como diz a Escritura. Aqui está o caminho, aqui está a vida eterna. Tudo que nós temos que fazer é crer e viver isso. Amém. Obedecer isso, sem a interpretação da mente do homem. Porque Deus é o seu próprio intérprete. Ele diz aqui que a palavra dele, a Bíblia, a palavra de Deus, não é de interpretação de homem algum. Mas Deus é o seu próprio intérprete. É o Espírito Santo que interpreta a sua palavra. E ele não faz essa obra a não ser através de seus servos profetas. É o que está escrito em Amós 3:7. Então, para nós, irmão, eu creio que é uma maravilha isso tudo. Porque quem era nós? Nós era pecadores aí jogados no pecado, fazendo as coisas que nós gostávamos de fazer. Mas ele tem misericórdia de nós. Veio a nós e tem tirado de nós todos os nossos desejos daquilo que nós gostávamos de fazer, que era contrário à sua palavra, e tem nos dado o desejo, o prazer de viver aquilo que ele diz. Amém. E essa não pode ser uma obra do homem nem de ninguém. Tem que ser a obra de Deus em nós. Amém. Mas ele só pode fazer essa obra por fé. Nós temos que crer. É dessa maneira que é. Então é muito simples servir a Deus. Não é difícil servir a Deus. Os mandamentos de Deus não são pesados. São leves. Desde que a pessoa creia e queira a salvação. Ele diz aqui na palavra,
O Senhor Jesus deixou bem claro, ele disse, te esforça que eu te ajudarei. Irmãos, é uma pessoa que é salvação e ele busca ouvir a palavra conforme aquilo que ele diz, conforme o que foi revelado. E ele que é a salvação, ele tem que se esforçar. Você sabe por quê que as pessoas às vezes não entendem isso? Irmão, Deus não obriga nada a ninguém. Ele não força nada a ninguém. É nós que queremos ser salvos, se nós temos desejo de ser salvos, que temos que nos forçar e crer e pedir a Ele e buscar Ele. Porque Ele não tem a obrigação de obrigar ninguém, nem de fazer mais nada para salvar ninguém, não. Essa salvação Ele já fez lá no Calvário, dando sua vida. Ele já fez. Ele não vai fazer mais não, irmão. Temos que entender isso. Ele não vai fazer mais isso. Essa é uma obra que ele não vai fazer mais. Ele já fez, ele já foi lá, deu a vida, morreu pregado numa cruz, derramou seu sangue. Por mim e você. Então é nós, se nós queremos a salvação, é nós que temos que nos forçar e buscar isso. Amém. Amém. Porque ele já fez. Isso por fé. Entenderam? Às vezes eu já tenho visto gente dizer, eu não vou servir a Deus, eu não tenho vontade de servir a Deus. Quando Deus me der a vontade, eu vou. A vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos tenham conhecimento da verdade e sejam salvos. Amém. Amém. Porque Ele já pagou o preço. Então, o que nós temos que fazer é buscar Ele. Ele já não buscou. Nós cantamos um hino ainda agora. Isso é o que está na Escritura. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Ninguém ama a Deus, irmão. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Ele foi lá e morreu. E quando Ele morreu, Ele mesmo veio e nos deu essa fé para servir. Ele nos amou primeiro, dando sua vida no Calvário. Aí nós tomamos essa posição e deixar que Ele faz o resto. Eu vivo assim, irmão. Eu sou um homem muito agradecido a Deus por o que Ele tem feito na minha vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca pedi para servir a Deus. Eu era um homem que, na verdade, eu era contra o povo de Deus. Mas eu cria nele. Eu cria e sabia que ele existia. E eu falava com ele, mesmo no pecado. Porque eu sabia que ele existia, eu não fazia ele conhecer. E chegou o momento que eu tomei uma decisão para servir a ele. E isso, para mim, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Foi servir o Senhor. Foi ser um servo dele. É dessa maneira que é. Eu não creio que eu sou salvo, irmão. Porque eu creio perfeitamente na minha salvação sem nenhum trisco de dúvida. Mas eu não creio que eu sou salvo e sou um filho de Deus, eu sou um homem de Deus. Eu não creio nisso porque eu hoje estou pregando o Evangelho, não. Eu creio nisso porque eu posso ver isso na minha vida, desde quando eu comecei. Porque pregar o Evangelho não salva nada, irmão. Sabe o que? Às vezes as pessoas pensam, pastor é um pastor, o homem de Deus, o homem da salvação. Meu irmão, isso é conversa. Não tem nada a ver isso aí. Muitas pessoas se enganam com isso. Judas Iscariote era um pastor, pregava o Evangelho e era um falso. 70 discípulos que Deus escolheu e botou para pregar o Evangelho. E era tudo falso. E um Zaqueu, ladrão, porque o que ele fazia era roubar dos outros. Um Zaqueu que era ladrão, roubando dos outros, tomando dinheiro dos outros. Era um salvo. Chegou no momento certo que ele reconheceu o Senhor. E o Senhor disse, olha Zaqueu, hoje a salvação chegou na tua casa.
Um perseguidor. O apóstolo Paulo é outro que nós lemos aqui dele. Um perseguidor. No momento certo, Deus trouxe um filho de Deus. Eu era um bebedor de cachaça, então eu via mais era bebo na minha vida. Bebedor de cachaça e falava muita bobagem. Eu bebia cachaça, eu dizia, eu vou meter um facão na cabeça de um, vou tirar a banda inteira. Falava muita bobagem. Estou falando isso não é para honrar o diabo não, é só para dar um testemunho para vocês. Eu era desse jeito. Hoje sou um homem salvo pela graça de Deus. Amém. E Ele faz essa obra com qualquer um, se der lugar para Ele. Amém. Tudo que temos que fazer é nos arrepender. Servir o Senhor. Lembre de uma coisa. Você nunca vai poder servir a Deus quando você achar que você é um santo. Deus não está buscando os salvos, irmão. E nem os santos. Ele está buscando os perdidos. Foi para isso que ele veio e essa é a obra de Deus até hoje. Não é salvar os que dizem que estão salvos, não. É salvar aqueles que estão perdidos, que dizem que estão perdidos. Isso aí é que ele quer. Ele veio para isso. Então tu tem que fazer se arrepender, tomar o Senhor, receber o nome, ser batizado em nome do Senhor Jesus e seguir na caminhada. Aqui, olha. Esse meninozinho aí, olha. Aí ele está aí dando pulo aí, caminha para lá e para cá. Mas antes dele chegar a esse ponto aí, quando ele estava sentado no chão, que ele se levantava, que ele foi dar os primeiros passos, se o pai e a mãe não tivessem cuidado, ele levava uma queda muito grande. Não se segurava em pé, coitado. Aí, ó. Assim é nós, irmão. Agora nós estamos aí caminhando para todo lado. Assim é nós, é cada pessoa. Quando toma uma decisão para servir a Deus, nós somos que nem uma criança dessa quando começa a engatinhar. Estamos lutando para se firmar. Errando aqui, errando ali, caindo aqui, caindo acolá, levantando e tocando no mundo. Mas sempre Deus tem aqueles, seus filhos, seu servo, para estar ali, para ajudar ele a se levantar. Amém. Para dizer para ele como é que ele tem que se manter. Para ele seguir o caminho até ele tomar seus passos. Quando ele toma seus passos firmes, aí ele mesmo sabe andar sozinho por conta, sabe para onde é que anda. Assim é, irmão, cada pessoa é assim na caminhada. Mas tem pessoas que não, ele quer primeiro aprender a caminhar para poder servir a Deus. Não, nós temos que servir a Deus, é desse jeito, é para nem uma criança. É dessa maneira que nós fazemos, para que ele possa se manifestar e mostrando seu poder a cada dia para nós. Amém. Caímos, aí ele vem e levanta e diz, glória a Deus, obrigado Senhor, porque eu caí, só tu pode fazer essa obra comigo. Eu sei que foi tu, aí sua fé vai crescendo a cada dia, e você vai se posicionando e seguindo a Deus. Até você chegar a um ponto que aí você não precisa mais ninguém andar, ele é o único que faz a liguinha. Vocês crescem? Amém. Vai chegar a uma idade de adulto. Essa é a obra para nós, é desse jeito espiritual. É a mesma coisa do natural. Então eu queria, estava no coração para falar isso para vocês. Eu creio que não sei se foi a Nayara, eu não sei, eu ouvi falar em oração. Se tiver algum que quer oração, pode vir que a gente ora. Eu não sei qual foi para mim, que quando eu estava ali, tem uma que disse que queria oração, não sei qual foi. Foi você? Vem aqui, eu vou orar para você aqui, vem aqui. Nós vamos, depois da oração, nós vamos cantar mais um hino, aí nós vamos encerrar. Vamos orar pela Nayara. Eu não sei qual é a necessidade dela, mas Deus sabe. Então vamos pedir por ela. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, está escrito em tua palavra, em Marcos capítulo 16, antes de tu subir, tu deu esses mandamentos para teus discípulos e disseste a eles, ide a todo mundo e pregar o Evangelho, e estes sinais seguirão aos que creem. Eles ponharão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão os demônios, se beberem alguma coisa mortífera, nenhum mal fará. E aqui eu estou, Pai, como um pequeno servo teu, unicamente confiando em ti, com minha mão colocada sobre a Nayara, Senhor. Que não seja a minha mão, mas seja a tua mão. E que ela seja abençoada e receba de ti
aquilo que ela está te clamando, ou aquilo que ela está necessitada. Porque, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço essas bênçãos por ela, junto com esses irmãos, com essa igreja que está. Que o Senhor abençoe a Nayara e conceda a ela o clamor do seu coração, porque te peço essas bênçãos por ela, para a tua glória, Pai. Amém. Deus te abençoe. Apenas creia. Espere no Senhor que você está precisando. Vamos adorar com mais um hino e nós vamos orar e encerrar. Deixa eu ver aqui o hino que nós vamos. Hino de número 149, irmão. Vamos adorar com esse hino para nós orar e encerrar o culto. Vamos adorar. Deus viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. Seu propósito era a redenção. Deus sempre viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Sendo Elohim, pensou em tudo. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós. Sendo Elohim, pensou em tudo. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. A noiva era o mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, a ser expressada em outro corpo para a redenção. Agora a noiva, a palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam sobre nós. Agora a noiva, a palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam quem nós somos. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Celebramos ao ver o nosso nome no livro. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Celebramos ao ver o nosso nome no livro. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar.
Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, estamos agradecidos por Tua palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor, que é o autor dela, possa vivificar essas palavras que foram faladas nesta noite aos corações desses irmãos que aqui estão, de cada um, Pai. Porque nenhum homem pode fazer essa obra, somente o Teu Espírito Santo pode. Então revela a eles, dá a eles fé e abre o entendimento de cada um para eles entender a Tua vontade perfeita. Assim, Pai, te peço por cada um destes irmãos, que o Senhor abençoe a cada um deles. Que o Senhor dê uma noite de paz para todos nós, que Tua graça seja derramada em nosso coração a cada dia, e que o Senhor nos leve de volta ao nosso lar ali em Parnaíba em segurança, que seja o Senhor nosso guia da volta, em todo lugar que nós for, Pai. Nós nos entregamos em Tuas mãos, confiando unicamente em Ti. Abençoe essa família, aqui, Pai, nossa irmã Ivonete, seus filhos, seu marido, toda essa família, como a nossa irmã Totonha, também te pedimos por elas, sua família, suas filhas, suas netinhas que aqui estão, todo o seu povo, Pai. Que o Senhor estenda misericórdia com eles e possa o guardar, Pai, e o proteger de todo mal que está manifestado nesta terra. Assim abençoa eles, que o Senhor possa conceder essa fé aos corações deles e que eles possam encontrar em Ti, Pai, esse refúgio que é esta fé para Te servirem e serem umas testemunhas Tuas aqui nessa terra, enquanto o Senhor permitir que nós estejamos aqui. Concede isso a eles e toma, Pai, essas almas em Tuas mãos. Assim, amado Deus, eu Te peço por esse povo aqui nesse momento e por todos os vizinhos, Pai, de nossa irmã, como a nossa irmã ali, vizinha, que eu esqueci no momento o nome, nossa irmã Jéssica. O Senhor abençoe a ela, abençoe seu marido, abençoe seus filhinhos, a Laurinha e todos os seus filhos. Abençoe essa família, Pai. Abençoe a nossa amiga aí, também a irmã a Selma, abençoe seu povo, abençoe a nossa irmã Cleusa, abençoe o Carlito, abençoe o Carlinho, abençoe a nossa irmã Nazaré, seus filhos, todo o povo desse lugar. Nós te pedimos por todos eles, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor estenda misericórdia e possa salvar a cada uma dessas almas, porque te pedimos para a tua glória, para essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, me diga aqui, ó, irmã, nós vamos morar ali ou nós vamos morar aqui, por o seu aniversário, pelo seu dia? Acho melhor que pode. Aqui mesmo? Pois vamos orar por aí, irmão. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai, nós consagramos em primeiro lugar esses alimentos que estão ali para que todos nós que aqui estamos possamos participar. Consagramos eles de toda a impureza e santificamos eles, Pai, pelo poder da Tua palavra. Porque está escrito em Tua palavra que tudo que fizer pela oração de graça será abençoado, será santificado. E assim nós te pedimos, Pai, a consagração e a santificação desses alimentos no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, amado Deus, estamos agradecidos por mais um ano de vida que o Senhor concede a nossa irmã Ivonete aqui nessa dimensão. O Senhor ajude a ela a cada dia nessa caminhada, sustentando com Teu poder, que a Tua mão forte seja com nossa irmã, Pai, e que ela a cada dia cresça na Tua graça e no conhecimento do Filho de Deus, porque assim te pedimos por nossa irmã, agradecido pelo Senhor, está concedendo a ela mais um dia de ano aqui nessa terra, e também agradecido pelo Senhor ter trazido ela para nós, para que nós pudéssemos estar juntos nessa caminhada. Então, amado Deus, eu entrego ela em Tuas mãos e te pedindo que o Senhor dê vitória a ela sobre todas as coisas, tudo aquilo que ela tem te clamado, o Senhor conceda a ela a cada dia. E assim também te peço pelo seu filho e por toda essa família. Abençoe-te lá, Pai, e recompensa eles, porque Tu és esse Deus que não falha. Assim eu te peço essas bênçãos por nossa irmã, agradecido, junto com esses irmãos, com todos que estão aqui, porque creio que todos estão agradecidos e felizes por mais um ano de vida que ela consegue nessa terra. Te peço essas bênçãos por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus abençoe, uma boa noite, que a gente não vai ter parabéns, não? Vamos cantar os parabéns? Vamos lá, cantar os parabéns. Parabéns pra você nesta data querida, com Jesus a
seu lado. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, com Jesus a seu lado, muitos anos de vida. Amém. Então Deus abençoe meus irmãos, estou agradecido pela visita por todos, pelo companheirismo. E no próximo mês, se Deus permitir, Deus abençoe, eu estarei aqui novamente. E quero dizer para todos aqui uma coisa, que eu senti no coração, eu vou falar. Se alguém aqui de vocês, nessa noite, teve algum sentido, algum desejo no coração de servir a Deus e quiser ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, é só, se não tiver meu nome ali, é só falar para a irmã Ivonete que eu venho, não importa o dia, é só avisar que eu venho correndo. Porque para mim é uma alegria, é um prazer ver as pessoas tomar decisão para servir o nosso Senhor. Então, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe a Sônia. Deus abençoe você. Deus abençoe você, a Branca, né? Davi, com você aqui é mesmo, né? Não tem jeito de professor, não tá valendo, né? O tá em casa, tá lá no. Pega. Vamos ver o que é dentro. Tentando me conhecer, Eu estava tentando conhecer Cadê o pescador? tá lá em casa. Ele ficou muito. Ele pesca Peixe, esses dias tá fraco. E a pessoa aí, ó, aqui, ó. A pessoa aqui, ó. Oi, toma aí, muito. agora. E a Maria? É a Maria. Aquela da Maria lá. Aquela é o esposo dela. O Davi, eu trouxe a Bíblia dele. Você deve que a Bíblia de uma Bíblia lá? Bem, você trouxe? Trouxe, aí, ó. A boca dela é o nome dele, da Nayara. Já tô Mora na Bahia? Não, mas tá bacana. Ah, na Bahia? Ela tá aqui no Cajuí. Ah, eu vou ter que morar na Bahia. Tem que ver, né? Eu não. Vai ler? Ela pode vir agora de novo. Eu esqueci teu nome. Eu venho no próximo mês. Mas aí eu aviso. E aí dá tempo pra... Ana Alves. Eu venho uma vez por mês. Ah, eu quero não ver. Ah, é. Isso é bom. Peraí, vou só deixar uma dúvida. Calma. Calma aí. 2 minutos.